A definição bíblica de felicidade, ela se encontra no Salmo 32, verso 1 e 2, e Paulo também traz novamente essa definição na carta aos Romanos, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 4, verso 6 e verso 8. Irmãos, a pessoa feliz, a Bíblia diz que é aquele que tem os seus pecados cobertos, aquele cujo Senhor não atribui iniquidade, aquele cujo pecado é perdoado. É a definição bíblica de felicidade. Meus irmãos, um crente salvo em Jesus, ele é feliz, independente de qualquer coisa. Independente. Roberto, se eu perder o emprego, continua feliz. Sabe por quê? Porque vai morar no céu. Porque existe agora paz com Deus. Porque existe a salvação eterna, gozo eterno. Quem não tem a salvação tem a perdição eterna, tem um sofrimento eterno. Mas para aqueles que receberam Cristo como Senhor da sua vida, irmãos, não há nada nesse mundo que lhe possa fazer infeliz, lhe tornar uma pessoa infeliz. Já a alegria é um sentimento passageiro. E como qualquer sentimento, é oscilante, é vacilante. Tem dias que você pode amanhecer tremendamente feliz, alegre, perdão. E tem dia que você pode amanhecer triste. E o dia pode mudar e você pode começar alegre e terminar triste, pode começar triste e terminar alegre. Porque a alegria é um sentimento, ela é volúvel, ela muda constantemente. Mas a gente precisa estar atento ao que diz a palavra do Senhor. O mesmo Salmo 32, que dá a definição do que é felicidade, também diz: alegrai-vos no Senhor sempre. Salmo 32. Alegrai-vos no Senhor sempre. E o apóstolo Paulo traz isso novamente na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Ok, irmãos? Então observe que existe uma seriedade muito grande em torno dessa palavra alegria. É um mandamento. E como todo mandamento precisa ser obedecido. Ah, Roberto, eu não sabia que alegrar-se no Senhor é um mandamento. É sim, irmãos, e precisa ser obedecido. Por que que Deus ele deseja que eu esteja alegre? Porque Deus sabe, irmãos, que um coração alegre, que um coração satisfeito, ele peca menos. Ele sabe que um coração alegre, que um coração satisfeito busca menos prazeres nesse mundo. O nosso coração, irmãos, ele é tendencioso a buscar a alegria. E qualquer migalha de alegria que esse mundo venha oferecer, nós vamos querer. Mas quando Deus nos dá esse mandamento, alegrai-vos no Senhor, o Senhor está preenchendo esse vazio de alegria que há dentro de nós e nos livrando, irmãos, dessa falsa alegria que tem um preço muito alto, que cobra muito alto por essa alegria. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo Filipenses 4. Nós vamos ler do 10 ao 13. Texto bem conhecido. Eu vou utilizar a versão NVI. Eu acho que os irmãos, a maioria, usa a tradução Almeida. E não tem problema de acompanhar com outra tradução. Ok? Se você está com o celular e quiser abrir o seu aplicativo, não tem problema para acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.
seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o Senhor. Deixa eu dar um contexto um pouquinho dessa carta de Filipenses. Nós vamos começar aqui, ano 50 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ele está em viagem e ele parte da Ásia obedecendo ao Senhor e entra na Macedônia. Ele chega à cidade de Filipos. E lá em Filipos tem aquele episódio que nós tratamos semana passada. Ele expulsa um demônio de adivinhação de uma jovem escrava. Ele é preso, ele canta à meia-noite, ele não foge quando as portas estão abertas. Ele vai até a casa do carcereiro e todos daquela casa são salvos pela pregação da palavra e todos são batizados. Paulo, nessa ocasião, ele estabelece ali, irmãos, a igreja de Filipos. Nós temos no registro de Atos a terceira viagem missionária de Paulo, e Paulo novamente vai a Filipos, confirma aqueles irmãos, estabelece aquela igreja. Depois disso, irmãos, Paulo ele viaja para Cesareia, ele volta para a Judéia, e ele é preso em Jerusalém, e ele fica preso 2 anos em Cesareia. Depois de 2 anos preso, Paulo ele embarca em uma viagem para Roma, e nós conhecemos aquela história. Ele passa 14 dias no mar e não tem sol para guiar, não tem estrelas para guiar. O navio ele fica à deriva e eles colidem contra arrecifes, há um naufrágio e ele acaba indo parar numa ilha chamada Malta. E em Malta, Paulo é picado por uma cobra. A história segue. Paulo ele chega preso em Roma, mas ele tem direito, por ser cidadão romano, a uma prisão domiciliar. E em Roma, Paulo escreve essa carta aos Filipenses. Paulo ele permaneceu preso em Roma do ano 60 ao ano 62, uma prisão domiciliar. Talvez os irmãos digam assim, mas isso é muito bom, né? Tá em casa. Irmãos, naquele tempo não tinha tornozeleira eletrônica. Ele estava preso com um guarda junto dele. Se ele ia para o banheiro, o guarda ia junto também. Se ele ia se alimentar, o guarda ia junto. Então não era uma coisa tão boa como alguém possa pensar. Então ele passou 2 anos preso, e nesse período em que ele esteve preso, ele escreveu, irmãos, essa carta aos Filipenses. E nessa carta, irmãos, o Paulo ele fala muito sobre alegria. Ele fala muito. Para os irmãos terem ideia, 23 vezes nós vemos o termo alegria e suas variantes nestes 4 capítulos. Então aqui a gente vê, irmãos, como Paulo trata com seriedade esse termo chamado alegria. E ele começa aqui demonstrando aonde está a sua fonte de alegria. Ele declara, verso 10, capítulo 4: alegro-me grandemente no Senhor. Paulo ele está dizendo aqui, ele se alegra grandemente no Senhor. Irmãos, a alegria é algo muito sério, extremamente sério. Agora observe só, tem gente que necessita demonstrar alegria. Tem gente que objetiva transparecer aos outros a alegria. Se coloca na posição, é até difícil. Eu preciso estar alegre constantemente para mostrar às pessoas que eu estou feliz, alegre. Uma jornalista chamada Bárbara Ext, ela escreveu uma matéria muito interessante para a revista para a revista Super Interessante, né? Ela disse assim no seu artigo: vivemos numa época em que ser feliz é uma obrigação. Para a Bárbara, feliz e alegre é a mesma coisa, mas observe, vivemos numa época em que ser feliz é uma obrigação. Pessoas tristes são indesejadas, são vistas como pessoas fracassadas.
A depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a qualquer preço. Muitos de nós estão fazendo força demais, esforço demais para serem felizes ou demonstrar felicidade e acaba sofrendo por dentro por essa questão de demonstrar felicidade. E a felicidade está virando uma fonte terrível de ansiedade. Por isso que nós vemos nos dias de hoje que diante de algum palco não precisa ser um artista famoso, só precisa ser música alta e nem música de qualidade. Só precisa ser música alta. Se ajuntam pessoas para aproveitar aquele momento, para demonstrar que estão de alguma maneira felizes. Eu tenho uma imagem aqui. Essa imagem, ela é muito irônica. Ela é muito irônica. Essas duas imagens, elas querem passar a mesma coisa. Observem aqui as nossas maçãs verdes. Enquanto uma está sorrindo, a outra colocou uma fachada, né? Está triste, mas está demonstrando alegria para o outro. E olhe para essas figuras aqui que estão aproveitando o carnaval. Que ironia! Eles estão com uma máscara na frente do seu rosto, mostrando um sorriso. Mostrando um sorriso. Durante esses dias que vieram a anteceder o carnaval, essas prévias, enquanto eu estava assistindo o jornal, sempre vi uma matéria relacionada às prévias do carnaval. E eu ficava observando aquele artista que estava ali convidado a fazer aquela entrevista. E quando se tratava de um artista profissional, alguém queria receber para fazer o evento, era um sorriso estampado. Mas eu pergunto, será que aquele artista participaria daquele evento? Ele iria tocar, cantar naquele evento se não estivesse recebendo? Então ele tinha a obrigação de vender o peixe dele. Então ele estava sorrindo lá, na frente da câmera. Mas quando não era um artista profissional, que as pessoas estavam mais ao natural, passou lá um grupo daquelas machinhas que tocam aquele som de frevo. Inclusive eu estou com alergia. Eu não aguento mais ouvir aquela musiquinha, o tananana. Não aguento mais. Quando aquilo começa a tocar, dá uma coceira nos ouvidos. Não aguento mais. Eu já ouvi ela mais de 200 vezes esse ano. Todas as entrevistas, todo grupozinho pequenininho toca essa música. Eu não aguento mais. E o que aconteceu? A pessoa que estava lá na frente, o repórter, estava sorrindo e mostrou a banda tocando. Os caras estavam lá com aquela cara assim: Deus do céu, esses caras não estão felizes, eles não estão alegres, eles estão ali por algum motivo, mas eles não estão alegres. Quando a câmera veio e foi entrevistar um dos componentes, o cara não passou nenhuma demonstração de alegria. E acaba, irmãos, que as pessoas, elas estão indo nessa pela tradição, porque o meu amigo vai, então eu vou também, porque eu fui ano passado, então eu vou de novo esse ano, e acabam se deixando levar por isso. E acabam, irmãos, que eles vendem mais ou menos essa imagem, uma máscara diante de si com um sorriso, mas por dentro o vazio, a necessidade de alegria continua. Eu não acredito mais, irmãos, em nenhum tipo de alegria dentro de carnaval algum. Eu não acredito mais que possa haver alegria desse tipo, alegria que possa trazer satisfação ao coração de alguém dentro de um evento de carnaval. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que eu ouvi dentro de um CD. A Camila, ela foi uma vez à Consciência Cristã e ela trouxe um CD com 27 pregações, 3 CDs com 27 pregações. E ela me emprestou esses CDs e eu ouvi um pastor dando um testemunho lá no meio de uma pregação. Ele disse que quando era jovem, ele se encantou com esse negócio de carnaval. Vivendo no Rio de Janeiro, num lugar onde as pessoas têm a obrigação de serem alegres o tempo todo. Então ele se encantou com esse negócio e disse: eu vou sair num bloco desse. E ele, para não ser visto como aquele crente que foi escondido, ele chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu já comprei a fantasia, eu já marquei
com os colegas, eu vou para o ensaio, e quando for no carnaval eu vou desfilar naquele negócio lá. E o pastor disse: já que você fez tudo isso, por que você veio me dizer? Pode ir, vá. Depois você me diz aí o que acontece. E ele foi. E quando chegou lá, na prévia lá, era uma euforia, era um negócio lá, vai gente gritando, todo mundo chateado, e já estava com o pé doendo, passou mais de 1h30 em pé, com aquela fantasia, um negócio coçando no pescoço dele. Começou a chover, fez frio, não gostou, e foi para o desfile. E ele disse que quando vinha a câmera da Globo, todo mundo saia gritando: começa a sorrir, começa a sorrir, começa a sorrir. E eles na frente da câmera, com um sorrisão de orelha a orelha. Aí quando eles viam que o setor não tinha mais câmera, era só para cumprir tabela mesmo, era para terminar a prova. Quando chegou lá no finalzinho, 1h e pouco depois que ele começou, aí tinha que haver dispersão. E era outra confusão, e era outra loucura. E ele disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nunca mais eu volto para um negócio desse. E ele realmente reconheceu que ali não tinha alegria. Foi conversar novamente com o seu pastor, e orientado, nunca mais voltou. E Deus aprove que um dia ele também se tornasse pastor. E ele conta esse testemunho, irmãos. E ele conta esse testemunho. Então eu trago a ideia aos irmãos, que quando algo que lhe é imposto forçosamente, você se coloca lá: eu preciso fazer isso, isso não é tão gostoso como aparenta ser. Existe uma máscara de alegria, irmãos, que não é verdadeira. Mas veja bem, o Senhor, Ele tem interesse na sua vida. O Senhor nosso Deus, Ele sabe que quando o seu coração, sedento por alegria, precisar de alegria, pode ser que seu coração vá buscar em todo e qualquer lugar. Mas o Senhor, querendo guardar o seu coração, Ele dá um mandamento: alegre-se no Senhor. Sempre alegre-se no Senhor. E Paulo está dando esse testemunho aos crentes de Filipos. Alegre-se no Senhor. E os próximos versículos que vêm após Paulo declarar: alegrei-me grandemente no Senhor. Vamos ver um pouco sobre essa atitude. Ele diz: alegro-me. É a decisão dele, é o agir dele, Paulo está consciente: eu decido estar alegre no Senhor. Isso ele faz, irmãos, a partir da obediência ao mandamento de Deus, que diz: alegre-se no Senhor, exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Salmo 32. Então o coração de Paulo está obediente à palavra de Deus, e ele vai, irmãos, alegrar-se no Senhor. Mas não somente alegrar-se, ele vai alegrar-se grandemente no Senhor. E para que não haja sombra de dúvida, de que essa alegria é uma alegria genuína, Paulo ele dá argumentos da sua alegria à igreja de Corinto. E a gente vê que esses argumentos têm algumas características. Paulo ele fala aqui da sua gratidão e da gratidão desta igreja. O verso 10 diz assim: porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Gratidão, irmãos. Paulo estava preso. Paulo estava, irmãos, em uma casa, mas ele não tinha direito de ir a qualquer lugar. Paulo estava, irmãos, passando por um momento difícil. E essa igreja, a igreja de Filipos, ela resolveu abençoar aquele que tinha pregado a palavra de salvação a eles. Resolveu abençoar Paulo, que estava precisando, irmãos, de uma oferta. Então essa igreja juntou uma oferta e mandou por meio de Epafrodito, nome lindo, para botar no filho, Epafrodito. Então a igreja junta uma oferta e resolve mandar por Epafrodito. E acontece, irmãos, que nessa viagem de Filipos até Roma, Epafrodito ele tem que pegar a carruagem, andar a cavalo, ele tem que andar de barco, ele tem que subir montanha, descer montanha, e o Epafrodito ele adoece. Paulo ele fala sobre isso, mas que se ele viesse a morrer por conta dessa doença, e a doença foi grave,
Paulo ficaria muito triste, mas que Deus abençoou, restaurou Epafrodito para que houvesse alegria em Paulo. Então Epafrodito chegou até Paulo e entregou a oferta, já que Paulo estava necessitado para a alimentação, para pagar o aluguel da casa em que ele estava preso domiciliarmente. Então veja bem, essa igreja, ela reconheceu e valorizou aquele que tinha pregado o evangelho a eles. Valorizou aquele que levou a palavra de salvação. Valorizou Paulo, o seu primeiro pastor, o missionário que esteve lá, e mandou esta oferta. Então, diante dessa atitude de gratidão da igreja, Paulo também coloca ali o argumento dele, para ele estar alegre grandemente no Senhor. Aí por isso que ele diz: porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. É possível, irmãos, que essa igreja tenha ficado sem contato com Paulo. Enquanto ele esteve preso em Cesareia, enquanto ele esteve em viagem, ou seja, durante algum tempo Paulo não teve notícias dessa igreja. Mas quando esta igreja ela soube que o seu missionário, aquele que havia pregado a palavra para eles, estava preso e necessitado, mandou uma oferta para ele. Então aqui nós vemos um motivo porque essa alegria é tão grande. E aí Paulo declarou: alegrei-me grandemente no Senhor. Porque havia, irmãos, essa gratidão, e Deus manifestou alegria na vida de Paulo através da gratidão. Segundo momento aqui, terceiro ponto, uma alegria que veio por meio da satisfação. Por meio da satisfação. Meus irmãos, a alegria é algo que é buscado constantemente em todas as épocas. Não é algo que o homem está sedento hoje. Ele diz aqui, que aprendeu a viver contente em toda situação. Se os irmãos estão acompanhando comigo na NVI, é o versículo 12. Se estão acompanhando com a Almeida, é o versículo 11. E eu queria falar um pouquinho a respeito desse contente. Que Paulo ele diz assim: aprendi o segredo de viver contente, de viver satisfeito em toda e qualquer situação. Paulo, irmãos, ele estava escrevendo uma carta à igreja de Filipos, que ficava na Grécia, na antiga Grécia, região da Macedônia. Então, irmãos, as pessoas lá, aquela cultura, eles tinham uma ideia do que era felicidade, eles tinham uma ideia do que era alegria. Então Paulo, ele usa esse termo, autarqueis. Paulo, ele diz: aprendi o segredo de viver autarqueis em toda e qualquer situação. Essa palavra grega autarqueis, autossuficiente, é a tradução literal. E a gente, quando olha o som da palavra autarqueis, analisa e logo associa a palavra autarquia, né? Autarquia aqui significa autogoverno. E quando a gente esteve no Ceará, mês passado, eu estava ouvindo o jornal e não estava muito atento. Mas quando o entrevistado falou que iria consultar a autarquia local, eu olhei, eu estou no Ceará, eu ouvi essa palavra, então eu lembrei imediatamente do Coxinha e do Doquinha, né? Não tinha como não lembrar a respeito da palavra, liguei imediatamente. E quando eu comecei a ler Filipenses capítulo 4 essa semana, e de vez em quando eu me atrevo a viajar pelo grego, encontrei essa palavra autarqueis, imediatamente eu reconheci a palavra autarqueis e liguei a autarquia. E fui estudar um pouquinho. A minha esposa, ela, à noite, perguntou: você está estudando o quê? Que loucura é essa que você está estudando aí? A palavra, irmãos, ela mudou o sentido. A autarquia para nós é uma pessoa que tem autoridade. Na verdade, a autarquia ela não pode ser uma pessoa, e sim uma instituição. Mas a gente acaba usando como um adjetivo a uma pessoa que tem autoridade. Na época de Paulo, no mundo grego, na cidade de Filipos,
a palavra autarquês era usado, irmãos, para a pessoa que pregava a alegria. Quando alguém dizia assim, um pensador grego, olhe, se você quiser ser uma pessoa alegre, autarquês, você precisa fazer isso ou aquilo. E havia as correntes da filosofia grega, e todas elas, irmãos, divergiam no início, mas convergiam para essa palavra, autarquês. Havia aqueles que diziam, olha, você só vai encontrar esse estado de autarquês se você adquirir conhecimento. Se você adquirir o pleno conhecimento, você vai chegar ao estado de autarquês. Outros diziam, não, você só precisa das coisas básicas. Se você viver uma vida simples, se satisfazer com coisas simples, você vai encontrar o estado de autarquês. E outros diziam, você não tem que obedecer regra nenhuma. Quando você desobedecer todas as regras, então você vai encontrar o estado de autarquês. As ideias mudavam, mas no final, todas elas convergiam para a palavra autarquês. E observe, o caminho para atingir autarquês, na cabeça do grego, era um caminho que ia pela indiferença. Não obedecer às leis, não se preocupar com o próximo. Se alguém chegasse para alguém que estava buscando o estado de autarquês e disse, minha esposa morreu, ele iria responder, tudo bem, todo mundo nasce para morrer, fazer o quê? E não iria se incomodar ou ter sentimento algum a respeito disso. As pessoas nessa época, buscando autarquês, eram passivas demais aos sentimentos e ao sofrimento alheio. Ou seja, viam um mendigo sofrendo na rua, não davam pão, mas estavam buscando alegria. Então Paulo, diante do conhecimento que ele tem daquela cultura, e todos sabiam que Paulo, ele se conduía com a dor do próximo, que Paulo se importava com as pessoas, que Paulo ele se importava em ajudar os famintos, que Paulo tinha interesse, não fazia diferença se fosse o mais rico do rico ou a pessoa mais simples do simples. Paulo, quando esteve em Filipos, evangelizou uma empresária, Lídia, vendedora de púrpura. Quando Paulo esteve em Filipos, Paulo evangelizou a cadeia de Filipos, todinha. Quando Paulo esteve em Filipos, ele evangelizou o trabalhador lá, o carcereiro. Não passou ninguém, irmãos, que não ouvisse a pregação de Paulo. Então Paulo demonstrava simpatia para com todas as pessoas. Paulo se conduía, irmãos, com o sofrimento de todas as pessoas. Isso era algo totalmente contra ao que se pregava a respeito de alegria naquela época. E Paulo ele diz, eu alcancei autarqueis. Isso é um choque para aquela cultura. Os filósofos famosos da Grécia não alcançaram autarqueis. E Paulo ele chega e diz, eu alcancei autarqueis. E ele demonstra isso, irmãos, através dessas palavras. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é fartura. Tanto faz. Eu estou em autarqueis, eu estou plenamente alegre. Eu estou autossuficiente. Eu não preciso de riqueza para estar alegre. Eu não preciso de pobreza para estar alegre. E ele diz ainda um pouco mais à frente, seja bem alimentado, se eu estiver num banquete, eu vou estar alegre. Ou se não tiver nada para comer, esteja com fome, eu vou estar alegre. Tendo muito ou passando necessidade, não faz diferença para mim. Ele passou por cima de tudo isso. Quando Paulo, irmãos, ele alegrou-se no Senhor, quando Paulo colocou o seu pensamento em Jesus Cristo, no Senhor da vida dele, todos os problemas, todas as lutas aqui na terra, ele passou por cima de todas. Não tem problema, não tem dor, não tem circunstância, não é o fato dele estar preso que vai lhe tirar a alegria. Ele está alegre e ele está demonstrando para aquela igreja a razão da sua alegria. Ele está alegre porque aquela igreja reconheceu
o ministério dele, que aquela igreja se preocupou com ele. Ele está alegre porque a sua condição atual não influencia na sua alma. A sua alma está satisfeita em Deus. Então ele atingiu esse estado. Por fim, tudo posso naquele que me fortalece. A alegria por meio da certeza. Esse versículo, quando ele está fora do contexto, é incrível. Você pode dar uma volta. Se você passar por alguns caminhões, alguns desses caminhões vão ter lá no seu para-choque: tudo posso naquele que me fortalece. Se você não vir caminhão, comece a olhar para os para-choques e as tampas de mala dos veículos. Você vai encontrar em algum veículo: tudo posso naquele que fortalece. E muitos crentes se apropriam da palavra tudo posso naquele que me fortalece e esquece que ali é um contexto. Se esquece daquilo que Paulo está dizendo no contexto e acredita que pode todas as coisas, que pode chegar em qualquer lugar. Não, eu quero o carro, me dê para cá. Eu vou comprar essa casa, eu vou me endividar, não tem problema, tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai pagar o cartão de crédito dele no final das contas, né? O pessoal não tem boa ideia do contexto, mas observe o contexto. O contexto é: sem fartura, tudo posso naquele que me fortalece. Com fartura, tudo posso naquele que me fortalece. Estou preso ou estou livre, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu estou fraco, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu estou doente, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não vou perder em nenhuma circunstância a alegria daquele que me fortalece. Independente das circunstâncias, Deus sempre vai providenciar uma válvula de escape, aonde a minha busca, a minha sede de alegria, eu vou poder saciar. É isso que Paulo está dizendo. E se a gente fosse aprofundar um pouco mais essa tradução, seria mais ou menos isso: em todas as circunstâncias sou fortalecido por Cristo. E quais circunstâncias são essas? As circunstâncias que Paulo vem tratando nessa carta. O fato dele estar preso, o fato de um amigo dele quase ter morrido e ele ter se preocupado, o fato dele estar preocupado com todas as igrejas da qual ele pregou o evangelho, do qual ele evangelizou, o fato de ele poder não sair mais daquela cadeia, do fato dele sair daquela cadeia e ir para a guilhotina e morrer. Qualquer dessas coisas, em todas estas coisas que Paulo tem lidado, e ele está sendo fortalecido por Cristo. Então, a alegria dele é perene, a alegria dele é constante, a alegria dele permanece em toda e qualquer situação. Então, irmãos, quando você vê esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está falando de alegria na vida dele. Quando você, irmãos, estiver triste, abatido, cabisbaixo por alguma luta, por algum sofrimento que você tenha passado, aí você lembra do versículo e diz assim: Deus, está faltando um pouquinho de alegria, vou buscar, eu vou me entregar, eu vou buscar essa alegria que o meu coração está precisando, eu vou buscar no Senhor. Aí você pode aplicar, independente de eu estar empregado ou não vai faltar alegria, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu estar com saúde ou não, tudo posso naquele que me fortalece. Alegre-se. Ah, mas eu briguei com a mulher e tudo mais, está difícil a reconciliação. Tenta a reconciliação quanto antes, mas até lá não se entristeça. Tudo posso naquele que me fortalece. O versículo, irmão, está atrelado à alegria. Não tem como escapar dela. Quando você estiver cabisbaixo, lembre-se disso. É mais fácil lembrar de todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece, do que lembrar do versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor. Eu gostaria de concluir que a gente possa pensar e reagir a estas perguntas. A pergunta é: quanto tempo você tem de caminhada cristã?
Eu creio que todos nós aqui temos um pouco mais de 5 anos. Não tem ninguém com menos de 5 anos aqui dessa caminhada cristã. Mas você vai ter que refletir nesse período da sua caminhada cristã. Você já viveu a alegria do Senhor na sua vida? Porque nós somos seduzidos todos os dias por comerciais, propagandas, por amigos, a buscar, irmãos, a alegria que se esvai muito rapidamente e que cobra um preço muito alto. E eu te pergunto, irmão, você já está vivendo, já vivenciou e quer vivenciar novamente essa alegria do Senhor? Porque, irmãos, a alegria do Senhor, ela não depende de circunstâncias favoráveis. Essa alegria do Senhor, ela está na vida de Paulo quando ele está doente. Essa alegria do Senhor, ela está na vida de Paulo quando ele está náufrago dentro do mar. Essa alegria do Senhor está presente na vida de Paulo quando ele está preso. Ela é incondicional. Ela vai estar em toda e qualquer situação. Ela vai surgir espontaneamente quando tudo é infavorável. Observe se você já vivenciou, está vivenciando e se você ainda quer essa alegria do Senhor na sua vida. E eu queria relembrar essa atitude da igreja de Filipos. Você lembra quem pregou? Faltou o M ali. Você lembra quem pregou o evangelho para você? Você lembra quem foi que abriu os seus olhos através da pregação? Quem trouxe a você a palavra de vida eterna? Quem foi o canal que Deus usou? Você já demonstrou gratidão por isso? A igreja de Filipos reconheceu a importância que Paulo teve na sua vida, de ser aquele que, primeiramente, trouxe essa palavra de vida e salvação, e que essa igreja, ela recebeu estas palavras de alegria, e ela tomou essa atitude de mandar esta oferta para Paulo, reconhecendo que ele tinha valor, significado para aquela igreja, e isso, irmãos, foi motivo de grande alegria na vida de Paulo. Então, se você tem essa lembrança de quem pregou o evangelho para você, se você não demonstrou nenhuma gratidão ainda, não estou falando de oferta, não é somente isso, mas de chegar para aquela pessoa que pregou o evangelho para você e dizer isso para ela: sabia que você é muito importante, eu não posso esquecer, porque você, tal dia, nos trouxe o evangelho. Irmãos, essa semana, isso aqui já está pronto já há alguns dias, eu só fui dando retocadas. Mas ontem eu recebi uma notícia que me trouxe muita alegria, muita alegria. E essa pergunta aqui, ela já está nesse PowerPoint anterior. Eu acho que na terça-feira já estava praticamente concluída e essa pergunta já estava lá. Quando foi ontem, a irmã Clara, ela falou para mim que o Ronaldo Macedo, da agência, Roberto, o Ronaldo ligou para você? Ligou, mas ele ligou numa hora ruim e eu não consegui falar com ele. E ele não retornou a ligação depois. Aí Clara, logo em seguida ele ligou para Clara e deu a notícia lá. E Clara nos falou que uma pessoa lá em Acauã, que eu e Nadianara nós estivemos naquela casa algumas vezes, e nós pregamos ali o evangelho, e nós não constrangemos ninguém a aceitar o evangelho, mas pregamos o evangelho e oramos por aquela família, e em especial por uma pessoa que estava enferma lá, estava deitada, e que essa pessoa posteriormente ela veio a se recuperar da enfermidade, e no culto que teve lá, foi dada a oportunidade para os testemunhos, e essa pessoa se levantou lá e disse: eu queria dar o testemunho, hoje eu estou curada, hoje eu estou servindo a Jesus, estou caminhando, estou no evangelho. E eu lembro, aí ela falou do momento que a gente esteve lá, em que nós pregamos o evangelho. Ela deu esse testemunho lá, e quando a notícia chegou ao nosso coração, irmãos, foi de extrema alegria, de extrema alegria. Sabe, eu fiquei jubiloso, tá? Andando nas nuvens de receber essa notícia, de que através de uma visita, através de um momento simples, de um momento rápido também, isso faz mais de ano, acho que faz 2 anos, né?
E através dessa visita em que nós pregamos o evangelho e oramos por aquela pessoa, o interessante é isso, né? A semente ela demorou um pouco a germinar, mas eu fiquei muito satisfeito de que essa pessoa tenha lembrado de quem pregou o evangelho pela primeira vez para eles. Isso muito me alegrou o coração. E é o desafio que nós temos, de nós estarmos diante de Deus agradecidos, coração agradecido a Deus por uma pessoa, em especial essa pessoa que trouxe a palavra de salvação até nós. Uma atitude, irmãos, semelhante à atitude que a igreja de Filipos tomou para com Paulo. Amém?